Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje. Hoje, 3 ideias de games, né, de franquias aí que se fossem postas no mundo dos videogames venderiam como água. Então saiba quais são essas ideias aí, com base na minha opinião, é claro, né. Eu achei mais interessante botar esse vídeo no quadro Mundo Nerd, aí, que combina mais, né, acho que basicamente é tudo minha opinião aqui nesse vídeo. Eu só não botei no Opinião Otaku mesmo porque o Opinião Otaku é mais referente a anime, então basicamente quadro Mundo Nerd aí depois da abertura. Bom, galera, então hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 ideias que, se fossem adotadas pelos criadores aí de jogos, né, das empresas, grandes empresas de videogames, venderiam igual água. Bom, então começando aqui por um exemplo, né, vamos citar aqui o Mario Maker, que a gente teve aí pro Wii U, que ele fez o Wii U decolar em vendas, cara. Eu nunca joguei Mario Maker, mas já assisti muitos vídeos de Mario Maker e fiquei falando, caraca, como eu queria jogar Mario Maker. Se eu tivesse dinheiro eu jogava, mas não tem dinheiro, então é isso. Então basicamente agora eu já prefiro juntar pra poder comprar um Switch aí, né, talvez, vamos torcer pra ter bastante jogo bom pro Switch. E eu acho que seria uma ideia muito genial mesmo, criar um jogo onde você pudesse criar dungeons, né, dungeon, sei lá como é que se fala essa merda, e ginásios de Pokémon, cara. Imagina só, você coloca lá o seu treinador, escolhe o level dos Pokémons, escolhe o que ele vai ter na bag pra poder usar, se ele vai ter algum item de regeneração, algum item de reviver, e daí coloca os desafios no meio do caminho, tipo, vários treinadores, e no final ter tipo um boss, como um líder de ginásio ou alguma coisa do tipo. Imagina eles fazerem isso com Pokémon, cara. Você sabe quantas engines tem pra editar ROM de Pokémon, de Game Boy Advance, de Game Boy Color, as ROMs clássicas de Pokémon? Nossa, maluco, tem muita raça de engine. Isso mostra o quanto os fãs gostam de criar jogos de Pokémon, mesmo que seja pra satisfazer a própria vontade, né? Mesmo que você seja pra criar uma hack ROM que você não vai divulgar pra ninguém, mas você vai jogar, você vai fazer. Então seria interessante também a gente ter aí esse jogo e a gente poder compartilhar as fases, né, da mesma forma que o Mario Maker. Seria bem interessante, cara, bem interessante mesmo ter essas dungeons de Pokémon, alguns lugares que você poderia usar surf, ter um Pokémon com surf, outro já seria tipo uma caverna mesmo, e aí teria o ginásio, o desafio de ginásio. Cara, seria muito bacana, imagina isso, podendo alternar entre as versões de Game Boy Color, tipo, você poderia botar tudo em preto e branco lá, com os sprites antigões, ou então talvez botar colorido com a versão de Game Boy, o Game Boy Color, acho que eu falei errado, o colorido é o Game Boy Color. E daí colocar a versão colorida, né, também dos sprites antigos. E depois ter aqueles sprites 100% coloridos, já com a cor sólida, já que é o Game Boy Advance, né. Também ter as versões mais recentes do Nintendo DS. E por fim ter um modelo todo 3D, igual foi no próprio Mario Maker, né. Que eles colocaram o New Super Mario Bros. Também como uma das skins, assim, pra sua fase. Então você poderia optar aí entre a skin do Super Mario Clássico, Super Mario Bros 3, Super Mario World e o New Super Mario Bros. Então com Pokémon não seria diferente, você poderia optar por Red Blue, Gold Silver, né, que seria já colorido, as versões de Game Boy, Nintendo DS, e ainda teria uma a mais que seria em 3D, que seria a versão do 3DS aí, né. Cara, eu acho que isso venderia igual água, na moral, imagina só você criar uma situação onde você tá no mapa de Alola, né, você cria um mapa mais ou menos assim baseado em Alola, com Pokémon de Alola, nos matinhos, os treinadores vão usar Pokémon de Alola e no final, tipo, você enfrentar o Professor Kukui, só que todo em 8 bits, em preto e branco, tipo Pokémon Red Blue. Cara, seria insanamente legal, você não faz ideia de como seria legal. Então, fica a dica aí, né, Game Freak, Nintendo, crie um jogo assim de Pokémon que vai vender igual água. De preferência, coloquem no Switch, porque já vai atravancar, vai disparar as vendas do Switch logo de cara, se tivesse um jogo assim pro Switch. Bom, a minha segunda sugestão aqui de um jogo que eu acho que venderia muito, né? Um jogo baseado em Castlevania Symphony of the Night. Aí você vai falar assim, ah, Lucas, mas aí o Koji Igarashi tá lá fazendo Bloodstained, né? Ele saiu da Konami e tá fazendo um jogo no estilo Castlevania Symphony of the Night. Sim, eu sei, o Koji Igarashi ele foi diretor da maior parte dos jogos de Castlevania.
E ele queria continuar produzindo jogos, só que a Konami não deu suporte pra ele. Então ele saiu e resolveu fazer o que ele faz de melhor e começou a criar esse jogo que é um sucessor espiritual de Castlevania aí, basicamente, né? E eu acho que seria muito insano mesmo, se a Konami tivesse a atitude de criar um novo Castlevania que utilizasse sprites em HD, que não use engine 3D. Eu sei que é muito mais fácil hoje em dia criar um jogo 3D do que um jogo com sprite. Criar um jogo com sprite hoje em dia dá muito trabalho, você vai precisar de muito dinheiro, e se o feedback não for positivo, você basicamente vai ficar no prejuízo. Então hoje em dia criar um jogo de sprite é mais caro e mais difícil do que criar um jogo em 3D, por incrível que pareça. Porém, se eles criassem um jogo baseado em Symphony of the Night, que é um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, que fosse exatamente igual, né? Aquele estilo explorativo, onde você equipa itens, sobe de nível, e é tipo uma plataforma, né? O Castlevania ele junta tantos gêneros que eu não sei nem definir direito. Ele é plataforma, ação, RPG, explorativo, e eu acho que é isso. Basicamente é isso. Então, cara, imagina só eles fizerem um jogo nesse estilo. Ia vender demais. Eu até tenho umas sugestões, eles poderiam se basear aí, talvez no Castlevania Bloodlines, né, e criar uma parte do jogo fora do castelo, contando a história do John Morris e do Eric Lecarde. E depois no final eles tipo refazerem, né, o castelo de Bloodstained, só que tipo muito maior, e colocarem esse estilo explorativo dele. Eu acho que seria bem bacana, porque a gente saberia um pouco mais, né, da história de John Morris e Eric Lecarde. Talvez no final, no epílogo, pudesse até mostrar o Jonathan Morris, que é o filho do John Morris, e a Charlotte, né, do Castlevania Protect of Ruin, que é uma sequência direta do Bloodlines. Poderia mostrar a morte dele, porque ele morreu usando o John Morris, porque ele morreu usando o Vampire Killer, né? Eu falo Vampire Kyler. Por que ele morreu usando o Vampire Killer? Porque ele não é do clã Belmont, né? E só o clã Belmont poderia usar o chicote. Então seria muito interessante eles abordarem todos esses pontos da história, talvez abordar um pouco mais, né, a descendência do Eric Lecarde, que tem muita gente que cogita aí a possibilidade dele ser descendente do Alucard e da Maria. Então seria bem interessante mesmo eles fizerem um jogo todo focado nisso, considerando que Bloodlines fez um sucesso insano. Eu acho que o jogo também venderia muito quando eles anunciassem assim. Aí eles poderiam botar um jogo baseado no clássico Symphony of the Night, na jogabilidade, né? Tipo, um remake da história original de Bloodlines. Pô, cara, se eles anunciassem um jogo assim, se a Konami anunciasse um jogo assim, ia vender igual água, cara, na moral. Os caras não pensam nesse tipo de coisa, pelo amor de Deus. E por último, cara, eu queria citar um jogo de luta aqui, né? Todo mundo sabe aí que eu já falei diversas vezes no canal que eu gosto muito de jogos de luta. Porém, eu sou aquele tipo de pessoa que joga e só sabe dar Hadouken, né? Eu não uso soco fraco, soco médio, nem nada disso. Eu só uso Hadouken, Shoryuken, esse tipo de coisa. Também não sei emendar combo, então eu sou bem ruinzinho. Eu gosto de jogar, mas eu sou bem ruim. Só fico usando ataque especial. Então, basicamente, eu gostaria muito de ter um jogo de luta, um crossover, né? E a gente fala assim, um crossover de pelo menos 5 empresas aí, né? Um pouquinho mais até se bobear. Aí você fala assim, Lucas, seria impossível fazer um crossover com esse monte de empresas junto. Ah, é? Diz isso pra Nintendo lá, que fez o Super Smash Bros. E, tipo, além da Nintendo, tá na jogada a Square Enix, a Sega, a Capcom, a Namco Bandai. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Eu acho que não, acho que eu falei todas elas. Então, basicamente os caras juntaram um monte de empresas no Super Smash Bros. Sem problema algum, sem as empresas brigarem entre si. E eu acho que a Capcom teria muita facilidade de fazer isso, porque a Capcom ela já teve crossover com a SNK, o que já seria muito bom, já seria basicamente um trunfo para adicionar a SNK aí no bolo. Já teve crossover com a Marvel, então como a Disney possui a Marvel, agora basicamente eles poderiam colocar qualquer coisa que a Disney tem direito. Eles poderiam colocar personagens de Star Wars nesse jogo de luta, eles poderiam colocar até os personagens da Disney mesmo. Tipo, se eles colocassem a versão do Kingdom Hearts, do Pato Donald, do Pateta, do Mickey, que são as versões apelonas dos personagens aí, né? Quem acha os personagens bobos, pois eles têm a versão apelona também no mundo dos videogames. Então já ficaria mais fácil deles entrarem em acordo, né? A Capcom, a Marvel, a SNK, a Namco Bandai também, para adicionar os personagens de Tekken, eu acho que seria bem bacana também. Seria uma facilidade porque também já teve crossover entre Street Fighter e Tekken, né?
Então ficaria bem fácil aí também para juntar essas duas franquias. Então basicamente a gente tem 4 empresas, né? Tudo que eu mencionei aqui. A gente também poderia ter a Square Enix, já que a Square Enix entrou num acordo aí com a Disney para poder fabricar o Kingdom Hearts, né? Então eu acho que também seria fácil, tendo a Disney no bolo, de poder juntar a Square Enix. Então seriam essas 5 empresas. Teria tipo Cloud, poderia ter o Sora também. Então seria um jogo de luta muito insano. A jogabilidade dele podia ser tipo Marvel vs Capcom, assim. Só que tendo todos esses personagens de todos esses mundos diferentes, tipo Yori, Capitão América, Jin, Ryu, Morrigan, Mega Man, Mickey, tendo esses personagens todos misturados. E também seria muito bacana se pra cada console a gente tivesse um personagem exclusivo. A série Soul Calibur já fez isso diversas vezes já. Tipo, ela lançava uma versão do Soul Calibur pra um videogame, aí tinha um personagem exclusivo daquela plataforma. Pro outro videogame tinha outro personagem exclusivo. Então acho que seria bacana, tipo, a versão de Nintendo ter o Link, né, do The Legend of Zelda, acho que combinaria bem com esse crossover. A versão de PlayStation ter o Kratos, né, que basicamente é a marca registrada da empresa hoje em dia. E a versão do Xbox ter o Master Chief, né, que é a marca registrada também aí do Xbox, foi o que marcou por bastante tempo aí. Então acho que esses 3 aí ficariam bem representando cada console aí. Pra esse ultra crossover aí sinistro, né? Basicamente eu falei o quadro do canal aqui, ultra crossover. Então acho que ficaria bem interessante mesmo. E também venderia igual água. Seria uma ideia muito genial mesmo, juntar todas essas franquias num jogo só de luta que fosse muito bem equilibrado. Teria que ter no mínimo uns 70 personagens jogáveis, né? Aí já ficaria bom. Bom, então é isso, galera. Eu queria estar trazendo aí um pouco essas ideias aí de jogos que eu acho que venderiam muito, né? Eu acho que não sei porque que as empresas de videogame não pensam nesse tipo de coisa, porque realmente venderia, cara. O público ficaria maluco com esse tipo de coisa. O público iria querer demais comprar aí. Então eu acho que as empresas deveriam pensar nesse tipo de coisa, deveriam cogitar essas ideias. E é isso. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. Sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.